É João Hubert. Deu certo, Otávio. Deu certinho. Olha aí. Tudo Top. bom, Gabriel? Otávio, Oi. se meu microfone parar de funcionar, me avisa, porque meu celular já tá ligado aqui. Tá, tranquilo. Aí eu só troco. Você descobriu o que seu computador fazia para parar de funcionar? Ou não sei, é tipo bug no sistema dele, no software. Bota fé. Aí tem dia que volta, tem dia que não. Aí de vez em quando são em dias abençoados, como sabatina, olha só. Letícia. Cadê você? Gente, tá faltando 8 pessoas, teoricamente, mas acho que já dá para começar. Só avisando antes, galera, liguem as câmeras, então quem não tá de câmera ligada, liga por favor. Quem tiver com muito problema na internet e não puder ligar a câmera, manda justificativa por e-mail. Mantendo os combinados da sabatina passada, vamos evitar assim, não vamos usar o chat durante as sabatinas. Trainees não perguntam e... Peraí que tá chegando gente. Eu acredito que é isso. Então, a gente começa hoje com a Ana. Ela que começa apresentando e a gente pode dar início. Quem já justificou não precisa mandar e-mail e quem ainda não justificou manda para os respectivos responsáveis, então membros RH e vice-presidência, trainees, assessores e RH. Beleza? Então é isso. Só acabar de ter uma pessoa entrando também. E aí, Ana, se quiser, pode ir projetando a sua tela, tá? Lembrando que a gente vai fazer aquele esquema que você conta aí também, arruma um jeito de contar seu tempo. Eu também vou contar e aí eu te interrompo quando der 10 minutos, se você não tiver finalizado ainda. Tá bom. Tá dando pra ver aqui? Tranquilo? Tô me vendo. Tá bem. Agora tá dando pra ver? Certinho? Sim. Tá certo. Só um minuto, Ana, antes de você começar. Deixa eu pegar meu cronômetro aqui. Ana, testa só seu microfone aí, rapidinho. Não. Tá um Oi, pouquinho tá? bem robótico. Tá, eu vou tentar dar um jeito rapidinho. Tá bom, a gente espera.
Todo mundo já chegou também? Assim tá melhor, gente? Pra mim melhorou bem. Fala mais um pouquinho, rapidão. Tá bom. Se não tiver dando pra escutar, vocês podem me interromper, me mandar uma mensagem, eu vou cronometrar o tempo com o telefone, então se quiser falar alguma coisa ou quiser interromper mesmo e falar, não tá funcionando. Top, ficou muito bom, só tenta aproximar o microfone da boca porque tá um pouquinho baixinho, mas dia assim melhorou comparado a antes muito. Tá, você quer que fique Ah, segurando assim tá melhor? isso, fica muito bom assim. Assim tá bom. Tá massa. Tá bom. A de vocês tá travando um pouco pra mim. A minha internet tá travando ou tá tranquila? Provavelmente sua internet é um pouquinho ruim. Eu deixei até o 3G ligado também, caso o Wi-Fi caia, pra já estar conectado no hotspot do telefone. Show, Ana. Quando você quiser começar, pode começar. Tá bom. Tá dando pra escutar? Tá. Eu tô ouvindo direitinho. Então. Perfeito. Então, beleza. Então, pronto. Boa tarde, empresa. Hoje eu vim aqui defender minha proposta de candidatura. Meu nome é Ana e aqui está o meu contato para que eu possa tirar quaisquer dúvidas depois dessa batina. Hoje vamos passar pela história de motivação, análise da atual gestão e foco de atuação. Começando pela história de motivação, acredito que vocês já tenham conhecimento da minha carreira dentro da UCJ e os cargos pelos quais eu passei. Então, hoje eu gostaria de representar alguns projetos internos da empresa dos quais eu sempre participei. Sempre participei do processo de recrutamento da UCJ, projetos internos do núcleo social, projetos Ana. de implementação que houveram no último semestre. Ana. Oi. Oi. Não tá dando para te escutar direito. Já pausei e reiniciei o tempo aqui. Ainda tá muito agarrado. Talvez, é porque a internet da Ana costuma ser muito ruim. Talvez a gente precise tirar vídeo, não sei. Porque tem dia que a internet da Ana não funciona, sabe? Deixa eu tentar trocar de internet pro hotspot. Aí se eu cair é só por isso. Tá bom, pode ir. Pode trocar de internet, não tem problema não. Oi. Agora tá melhor? Oi, Tá só um Ana. pouco baixo. Tá só um pouquinho embaixo, mas parece que tá melhor. Tá, agora tá dando pra escutar mais? Sim, mas parece que tá um pouco atrasada a internet. Gente. Tá escutando? Uhum. Ana, tira o seu vídeo. Entendi. É porque eu acho que essa internet Oi. Tá.
Deixa a gente compartilhar a tela para você. Aí você fala quando tiver que passar. Que compartilhar também pesa. Pode ser? Não sei se você escutou o que eu falei. Acho que não. Eu acho que tá muito atrasado. Eu reitero que eu acho que a gente vai precisar de tirar a câmera. Eu acho que se a gente tirar a câmera não resolve tanto. Acho que ela teria que tirar só. Ana? Não tá rolando. Ana, volta para sua internet anterior e deixa a gente compartilhar a câmera para você e fica sem Oi, vídeo estão me também. escutando? Estamos escutando. Eu não me escuto nunca. Só tá tipo uns 1 minuto atrasado quase. De qualquer forma, eu tô com a apresentação dela aqui. Boa. Aí, se ela quiser, compartilha. Nossa. O meu computador desformata tudo, tá tudo em itálico. Letícia, o seu desformata também. Eu posso baixar aqui, também vou tentar. Se não desformatar, eu compartilho. Que tipo assim, o conteúdo é o mesmo, só fica feio. Sim, eu vou tentar baixar dela. Ana, você voltou para a internet de antes? Você me ouve primeiro? Oi, gente. Voltei agora. Tá melhor a internet? O áudio? Tá. Sim, graças a Deus. É, Eu consegui baixar aqui a apresentação delas. Não sei se a Led também tem. na sua desformatou? Não. Boa. Eu tava até arrumando aqui caso desse ruim. Eu mandei em PDF também, por caso fosse formatado. Mas, enfim, vocês querem tentar eu visualizando? Porque eu acho que talvez eu perder tempo tipo, pedindo pra vocês passarem pra mim. Mas, você que sabe, Ana, se você quiser ir compartilhando, mas eu acho que às vezes consome menos da sua internet. Não, tudo bem, a gente pode tentar então com a Camila. É só fico com medo de tipo, perder muito tempo pedindo pra passar, mas tranquilo. Tá. Tudo vai dar certo. Eu vou tentar, vou fazer meu melhor. Também, se eu perceber que você terminou seu pensamento aquele slide, eu já passo, não tem que não se preocupe. Tá, obrigada, Camila, por compartilhar. Aí é pra começar de novo ou é pra começar de onde parou? Não, Pode. do zero. Isso. Tá, beleza. Todo mundo tá conseguindo me escutar? Tá bom o áudio? Tá Sim. bom agora, Ana. Tá bem bom. Tá, então beleza. Vou começar. Boa tarde, empresa. Hoje eu vim aqui defender minha proposta de candidatura. O meu nome é Ana, aqui está o meu contato para que eu possa tirar quaisquer dúvidas. Hoje a gente vai passar pelo histórico e motivação, análise da atual gestão e focos de atuação. Passando pelo histórico e motivação, acredito que vocês já tenham contato e já saibam da minha trajetória dentro da UCJ e os cargos pelos quais eu já passei. Então, hoje eu gostaria de reiterar algumas iniciativas internas da empresa, as quais eu já passei. Então, em todo o semestre, sempre participei do processo de recrutamento de projetos do núcleo social. No semestre anterior, eu participei da coleta de NPS de implementação
E na atual gestão também participei de iniciativas internas como os guias dos portfólios, manual de gerências, dentre outras iniciativas internas. Também gostaria de reiterar um evento que foi muito importante na minha trajetória, que foi a tentativa da vice-presidência no último semestre, em qual eu não obtive sucesso, e eu tive a oportunidade de tentar o processo seletivo de projetos. E esse foi um não muito importante para mim, porque eu pude ter a oportunidade de ser GN da UCJ, ter um contato muito maior com a estratégia da empresa, poder vender a UCJ para outras pessoas e amadurecer muito dentro da UCJ e do meu conhecimento sobre esta. Pode passar, por favor, Camila. Dentro da análise da atual gestão, eu vou ponderar os indicadores da célula da presidência, começando pelos KPIs. No que tange ao KPI de eficiência da estratégia, é o nosso indicador que mensura o desempenho de todos os KPIs de todas as células. E analisando os indicadores desse primeiro semestre do PE, então desde 2018, nós analisamos que o desenvolvimento MED, que é um próprio indicador da presidência, hora de capacitação e chegada, foram os que melhores performaram, enquanto isso, os indicadores que tiveram menor performance foi o próprio eficiência da estratégia, que é um KPI que conta para sua própria métrica, que nunca foi atingido ao longo do PE, porcentagem de investimentos, projetos orientados e documentos jurídicos. No que tange a projeto orientado, gostaria de reiterar que, após a mudança da sua métrica no meio do ano passado, ele obteve sucesso no segundo trimestre de 2019 e no primeiro trimestre agora de 2020. No que tange ao KPI de desenvolvimento MED, é um indicador que mensura a participação da empresa dentro do movimento Empresa Júnior. Sendo assim, ele mensura ao longo do ano quantos cases a gente participou, quantos cargos e instâncias a gente ocupou, e ele performou muito bem nos últimos anos, sendo que ele foi atingido tanto em 2018 quanto em 2019. Pode passar, por favor, Cami. Agora, entrando nos OPIs, eu vou começar falando dos nossos indicadores da sala da presidência com pior resultado. Então, no que tange a execução da estratégia, indicador que mensura a realização das iniciativas estratégicas ao longo dos semestres, ele foi alcançado apenas uma única vez no primeiro semestre de 2018, e ao longo dos últimos semestres foram feitas mudanças dentro da forma de realizar as iniciativas estratégicas. Inclusive, no ano passado, foi pensar em um modelo que as iniciativas fossem da diretoria mais em geral e não de cada diretoria especificamente. E no atual semestre também foi pensado um novo modelo de iniciativa estratégica que vem se mostrando eficiente. No que tange ao OPI de eficiência operacional, esse indicador mensura o desempenho de todos os nossos OPIs, então de todas as células. E ele vem desde os que vêm a melhor performando, a performance do COI, número de inscritos do PS, que não foi passado, e tempo médio de atendimento, que não bateu pela primeira vez agora em 2020. No entanto, foi quando a gente descobriu um erro na mensuração dele. Enquanto isso, os que apresentaram melhores resultados foi o próprio indicador de eficiência operacional, que conta para sua métrica e também nunca foi atingido ao longo do PE, a eficiência do PF, o indicador de execução da estratégia que a gente já mencionou, e o indicador de RSE. Cami, você pode passar para mim, por favor? No que tange ao indicador de RSE, que é um indicador da presidência, é o nosso indicador que mensura a nossa responsabilidade socioempresarial. Então, ele mede hoje quantos projetos do núcleo social foram feitos ao longo do semestre. E, ao longo dos anos do PE, apenas em 2018.2 ele foi atingido. Conversando com alguns antigos coordenadores do núcleo social, foram mapeados alguns problemas, tanto com o relacionamento e gerenciamento dos parceiros, quanto o engajamento dos membros. E, além disso, a métrica do indicador, existe assim, uma análise sobre o quanto ela está certa, ou por ser apenas quantitativa, e já foi pensado um novo indicador que medisse qualitativamente os projetos alinhados com os 3 pilares do núcleo social, mas que ainda não foi, o indicador ainda não foi colocado em prática. No que tange ao último OPI, que é o de NPS de parceiros, esse indicador ele mensura a avaliação dos nossos parceiros quanto à utilização das parcerias, e ele só não foi alcançado uma única vez no primeiro semestre de 2018, devido a uma não utilização de uma parceria frequente. Pode passar para mim, por favor. Passando agora a alguns demais aspectos, no que tange ao relacionamento com os stakeholders, eu analiso hoje que a presidência consegue ter um relacionamento positivo com todos os nossos 4. Entretanto, eu acredito que tem uma margem com todos eles para a gente poder melhorar esse relacionamento. No que tange a articulação com o conselho, eu acredito que a gente tem um relacionamento positivo com o nosso conselho, uma comunicação bem mais clara, e também conseguimos ter conselheiros que, além de editar resultados, aconselham também a diretoria atual. E, por fim, eu gostaria de falar que das 4 gestões que eu já vivenciei da empresa, a atual é a que eu mais vejo com um mindset de inovação, focada em viradas de chaves, e eu gostaria de dar continuidade a essa cultura. Pode passar para mim, por favor. Também. Agora, entrando nos meus focos de atuação, primeiramente, gostaria de falar da reformulação do planejamento estratégico, que está extremamente alinhado com uma das principais funções da presidência, da gestão da estratégia. E pensando na restauração do PE no próximo semestre, eu acredito que a diretoria em geral deveria analisar os indicadores que a gente tem hoje, tanto no que tange analisando indicadores existentes que fazem sentido, mas que a sua métrica não estão tão alinhadas com a realidade da empresa, e tanto entendendo quais indicadores hoje eles mensuram processos operacionais das células e não precisariam ser indicadores da estratégia geral da empresa, e sim poderiam ser indicadores internos de cada célula.
Com isso, acredito que a gente teria um menor número de indicadores, que é também como rege a teoria do BSC, e a gente poderia projetar todos esses indicadores de gestão à vista, sendo mais fácil para todos os membros da empresa ter um contato com os nossos indicadores e melhorando o desdobramento estratégico, que hoje eu vejo como um problema crônico na CJ. Por fim, eu proponho também, acredito que seria fundamental a criação de um template de apresentação do PE, para que a gente possa garantir que todas as gestões que venham após a nossa entendam como a gente construiu o PE, quais foram os gaps mapeados e as soluções propostas, para que assim a gente dê uma continuidade do trabalho feito ao longo de 2020. Pode passar para mim, por favor. No que tange a estratégia ainda, eu gostaria de pontuar sobre a metrificação, como é o nosso último ano do PE, acredito que seja importante a gente consolidar essa parte central da nossa estratégia, e eu vejo isso com a consolidação do cargo de ESC, uma vez que ele vai ter bastante impacto no fim de metrificação, principalmente no processo de coleta desses indicadores, né? Eu vejo a presidência atuando, tanto entendendo quanto o cargo tem um alinhamento estratégico, então entendendo qual a pessoa que vai estar nele, quanto fez sentido, e também analisando os resultados dos indicadores que são impactados pelo cargo. Então, analisando se o número de coletas que eram para terem sido feitas foi atingido, dentre outros resultados. Além disso, eu também acredito que a gente deva ter uma inclinação para análise externa, que já está sendo começada a ser feita nesse atual semestre. Porém, eu vejo a inteligência de mercado como algo que deve ser continuado para as próximas gestões. Sendo assim, deveria fazer mais parte do dia a dia da célula de marketing. Eu acredito que a presidência possa auxiliar fazendo um benchmarking com empresas do mercado, entendendo como é feita a inteligência de mercado em outras empresas e como a gente poderia aplicar para o CJ. E, além disso, eu vejo que com os dados trazidos pela análise externa, pela inteligência de mercado, a gente poderia utilizar isso para consolidar o nosso modelo de negócio, que ajudaria na tomada de decisão. Pode passar para mim, por favor. Tá? No que está de gestão do conhecimento, eu acredito hoje no CJ que um dos nossos principais problemas é o conhecimento técnico, e algumas das minhas propostas para solucionar isso vem no que tange a capacitações. Eu acredito que seria fundamental um mapeamento junto ao RH de quais conhecimentos hoje dentro da UCJ eles são demandados, então eles são mais carentes, e a gente sente falta tanto nos projetos quanto na gestão interna. Fazendo um mapeamento de quais cursos a gente poderia priorizar e fazer eles em company, então para a empresa como um todo, mas caso a gente se vê num cenário do semestre que vem com uma receita baixa, a presidência mapeie quais essas capacitações possam ser dadas por parcerias ou sempre os CJs, para reduzir o custo. No que tange a transição, acredito hoje que transição é um processo falho dentro da empresa e seria fundamental a gente resolver isso para melhorar também a gestão do conhecimento. Então, acredito que a presidência possa auxiliar numa estruturação do processo de transição para todos os cargos, junto às demais células, e trabalhar numa padronização desses processos para todos os cargos, além de garantir que vai haver um momento de transição para atualizar os guias de cada célula. Além disso, eu proponho alguns grupos de pesquisa compostos por membros da empresa que tenham interesses em estudar e pesquisar sobre conhecimentos demandados por dentro da empresa e que sejam orientados por sempre CJs ou professores. E assim, a gente possa ter um maior engajamento das pessoas com a empresa, tendo em vista que o semestre que vem a gente poderia ter uma deslocação alta. No que tange ao núcleo social, eu acredito que a gente possa pegar esses conhecimentos que a gente demanda dentro da empresa e entender também quais projetos a gente pode fazer com o núcleo para melhorar esse conhecimento, além de fazer uma análise de benchmarking com outras iniciativas sociais de quais outros projetos a gente poderia fazer. Pode passar para mim, por favor. No que tange ao financeiro, acredito hoje que a presidência possa auxiliar muito na automização dos processos e facilitação da tomada de decisões, garantindo com que a coleta das assinaturas das atas de eleição sejam feitas após a sabatina, como de costume, fazendo uma análise também de benchmarking com outros sistemas, como o ASIS, que a gente poderia utilizar para automatizar os processos, contanto que a gente consiga ter acesso ao dinheiro, que é uma coisa muito importante do ASIS, né? E alguns desses serviços utilizam o PicPay, alguns desses softwares utilizam o PicPay para isso. Eu acredito que também poderia ser utilizado para o processo de reembolso. Pode passar para mim, por favor, Camila. No que tange a stakeholders e diversidade, eu acredito hoje que principalmente a presidência possa atuar numa mapeação de professores que a gente não utiliza hoje para orientações e em busca de parcerias que tragam mais clientes para o semestre que vem, tendo em vista uma baixa chegada de clientes. E no que tange a diversidade, eu acredito que a gente possa trabalhar entendendo com as pessoas que estão dentro da empresa hoje por que o CJ não é atrativo para minorias e trazendo pessoas de fora do mercado para a gente trazer mais debates para dentro da empresa sobre minorias, além de manter a roda de conversa que a gente já tem hoje com as garotas e com outras minorias sociais. No mais, eu gostaria de agradecer a todo mundo que contribuiu para esse plano de candidatura. E é isso. Obrigada. Boa tarde. Tempo finalizado. Então, Ana utilizou os 10 minutos. Foi 9 minutos e 59, não vou reverter um segundo. Mas vamos começar agora com as perguntas. Conselho e diretoria. Lembrando que a Ana tem 30 segundos para ler cada pergunta e 2 minutos para responder cada uma dessas perguntas. Só um minutinho que eu vou apresentar.
Todo mundo vê minha tela? Sim. Beleza. Ana, tá conseguindo visualizar direitinho? Aham. Beleza. Ó, como é que a gente vai fazer? Vou te dar 30 segundos para ler. Quando tiver faltando 5 segundos, eu vou falar. Não, 30 segundos eu vou falar responda. Nossa, desculpa pelo caminhão. Depois você vai ter 2 minutos para falar. Quando der 1 minuto e meio, eu vou falar. Faltam 30 segundos. E aí, em 2 minutos, eu encerro também. Beleza? Beleza. Tá? Quando você falar que eu posso começar, você fala aí, que eu viro a... Beleza. Pode começar, por favor, Maia. Show. Responda. Tá bom. Como o período de retração da demanda se apresenta como uma oportunidade para o CJ, eu acredito que se apresenta como uma oportunidade tanto para a gente poder se reinventar, então entender hoje quais serviços a gente não oferece, a gente poderia estar oferecendo e que também fariam sentido a gente oferecer na pandemia e a gente poderia aumentar a demanda deles. E tanto um momento de uma oportunidade de uma análise interna mesmo, de que a gente poderia fazer para melhorar dentro da empresa. Isso até é um próprio slogan que a gente utiliza na prospecção de clientes atualmente, falando que é um momento que muitas das empresas estão olhando para a gestão interna, então acredito que também é uma coisa que a gente possa vir a fazer. Em relação aos serviços prestados à distância, se eles geram os mesmos resultados. Eu acho que depende, porque depende do portfólio que a gente analisa. Por exemplo, uma pesquisa mercadológica, eu acredito que fazer no mesmo grau de satisfação, no mesmo grau de resultado, cada presencialmente. Acredito que os projetos, às vezes, que estão sendo mais prejudicados são que dependam de um contato mais direto com o cliente, como um projeto de processo, seletivo, ter um relacionamento direto com os funcionários, tendo uma atuação em loco. Quais os aspectos mais prejudicados do ponto de vista do cliente durante a pandemia? Eu acredito que muitos clientes ponderaram em relação ao Ziv, até um projeto que a gente não teve um NPS foi referente a isso, então tendo em vista assim, o relacionamento com o cliente, as reuniões sendo executadas, as informações sendo passadas, então acredito sim que o ponto que está sendo mais cobrado é o relacionamento com o cliente, apesar de também a gente ter tido muito NPS em execução satisfatórios, que estão sendo promotores em relação à nossa execução durante a pandemia. Mas eu acredito que realmente o principal ponto de vista do cliente que está sendo afetado é o relacionamento com ele mesmo. Da empresa com ele, né? Show. Tempo finalizado? Beleza. Gente, virou aí para vocês? Pra mim, não. Não. Deu um probleminha. Deixa eu parar de compartilhar e vou voltar de novo. Beleza. Pronto, agora voltou. Voltou. Sim. Show. Então, pronto. Passando. Maia, eu não tô conseguindo ver a letra. Ah, desculpa. Agora foi. Responda. Tá bom. Primeiramente, falando sobre a letra B, como a presidência pode atuar para melhorar a nossa eficiência quanto ao planejamento financeiro da UCJ, eu acredito que uma medida já está sendo feita atualmente, que as diretorias já estão pensando no planejamento financeiro atualmente. Então, ao invés de deixar para o começo do semestre que vem, já está sendo ponderado agora
algumas questões referentes ao planejamento financeiro. E eu acredito também que eu tenha escutado uma menção referente a um manual de considerações, gestão de conhecimento, um manual referente à elaboração do planejamento financeiro, então, para garantir uma transição de conhecimento e coisas que podem ser feitas para melhorar isso. Se eu estiver enganada e for referente aos documentos jurídicos, eu acredito que essa possa ser um entregável a vir ser feito pela presidência, então, de um documento que explicite quais foram os problemas já enfrentados e como eles podem ser resolvidos. Acredito também que a gente possa utilizar do conselho, que na maioria dos casos são antigos diretores, então que já passaram por reformulações de planejamento financeiro, para utilizar de uma melhor construção deste. No que tange a resposta C, qual a importância de se melhorar a performance desse indicador? Acredito que é muito importante, tendo em vista que hoje é um indicador que auxilia a gente a ter uma noção de quantos projetos a gente realmente precisa vender, que auxilia diretamente na venda de projetos, em preço de projetos então, pensando ali também em alocação de recursos. Então, isso é de extrema importância, a performance desse indicador, que nem mesmo a própria segundos. Então, que nem a mesma própria pergunta já falou, é importante ter esse conhecimento, tanto pelo BSC, que é financeiro a última perspectiva, e tanto pelos pilares da governança corporativa. E na resposta A, no não atendimento da meta, eu acredito que seja mais falhas na execução de gastos e obtenção de receita do que erros na construção. Eu acredito que ambos impactam nos resultados dos indicadores, mas a gente sempre menciona sobre como a não execução... Tempo finalizado. Vamos, então, para a terceira pergunta do conselho. Beleza. Responda. Tá. Eu acredito que hoje a cultura que mais ela se enquadra seria... Só um momento. Tanto uma cultura hierárquica, eu acredito que a gente esteja muito, muito pautado nisso, tanto uma cultura clã, acredito que a gente tenha muitos pontos de ambas. Por quê? Eu acho que, primeiro ponto, a gente hoje tem bastante processos, não que isso seja 100% negativo, mas que acredito que é uma empresa que a gente funciona por gestão de processos, então temos uma questão de burocracia mesmo, acho, para tomada de decisões. Acho que isso faz parte do nosso dia a dia, nos nossos processos, nas formas que a gente decide o que a gente vai fazer na empresa. E tanto a cultura clã, acho que tanto por a gente ter acho que seria mais a cultura hierárquica, mas não tanto a cultura clã, acho que acredito realmente por ter um relacionamento muito positivo entre os membros, assim, mesmo existindo problemas, é claro, existindo toda uma criação de um grupo mesmo, de senso de pertencimento que a gente tenha. Eu acredito que um tipo que a gente deveria perseguir a fim de construir, um tipo de cultura que a gente deveria perseguir é justamente as duas que a gente não é hoje, então tanto orientada ao mercado, tanto a diocrática. Eu acredito que a questão do mercado, acho que hoje a gente, conseguindo ter um alinhamento melhor com o mercado, entendendo o que a gente poderia... 30 segundos. A gente conseguiria melhorar mais no que a gente executa dentro da empresa. E em relação à minha liderança poder colaborar com isso, acho que acredito que seria voltado com as propostas voltadas para isso, para um conhecimento maior do mercado. No que tem a inovação também, acredito que é uma coisa que a gente deveria perseguir e deveria ter mais em mente, justamente aproveitando o momento para a gente poder se reinventar e pensar em transformações dentro da empresa. E acredito com um perfil de que busca isso, avalia isso positivamente e pondera opiniões de outras pessoas e buscaria o mercado como uma forma de benchmarking para a gente fazer isso, eu conseguiria construir essa cultura dentro da empresa. Então, passando agora para as perguntas da diretoria. Mesmo tempo de leitura, mesmo tempo de resposta. Primeira pergunta da diretoria.
Maia, você voltou. Obrigada. Responda. Tá bom, vou começar respondendo pela letra C. Então, com relação ao nosso stakeholder, o MEG, eu acredito que a gente se atrelando à estratégia desse stakeholder, eu acho que depende do quanto a gente se atrelaria. Eu acho que a gente focar totalmente em todos os incentivos que são passados pelo MEG, então, por exemplo, ter como foco maior faturamento e indicadores que são passados por eles, não seria positivo. Acredito que a gente, a CJ não é como qualquer outra empresa junior do MEG, então acredito que a gente não deva focar só em estímulos passados por eles. Acho que seria prejudicial a gente garantir a estratégia, a cultura que a gente já tem dentro da empresa. Então, acho que não deveria ser priorizado os estímulos passados pelo MEG. Acho que a gente poderia até perder um pouco da nossa essência fazendo isso. Eu acredito que não se atrelar também é uma forma também da gente se ir. Então, querendo ou não, a gente é uma empresa júnior, a gente está dentro do MEG, a gente, inclusive, fazendo mais parte dele, a gente entenderia muito mais coisa, pelo menos na minha visão, inclusive, como, por exemplo, uma inteligência de mercado, a gente precisaria analisar outras empresas juniores que, querendo ou não, competem conosco. Então, eu acredito que ambos, tanto se atrelando 100%, tanto não se atrelando 0%, a gente teria problemas. O atual posicionamento da UCJ hoje, eu acredito que a gente tenha um médio relacionamento, porque a gente ainda acompanha, a gente comemora quando a gente bate resultados, a gente tem vontade de ir nos eventos, bom, em alguns deles, mas a gente também não faz questão de participar das instâncias, faz questões de ir a certos outros eventos, então, assim, muitas vezes a gente prioriza pontos mais de 30 socialização segundos. dentro da empresa mesmo, então eu acho que a gente não tem definido o nosso posicionamento. No que tange aos semestres anteriores, no planejamento estratégico de 2012 a 2014, eles tinham uma lista de 22 estratégias, se não me engano, que eram objetivos que eles queriam alcançar. Dentro deles, tinham diversos relacionados a stakeholders. Então, era manter relacionamento institucional com a face, era participar de ter mais cargos no MEG. Então, eles tinham vários direcionamentos presentes durante esse planejamento estratégico. Tempo finalizado, Ana. Segunda pergunta da diretoria. Beleza. Responda. Tá bom. O primeiro indicador que eu vou citar é da sala do marketing, referente à chegada. Segundo indicador que eu vou citar em relação ao financeiro, é o indicador de inadimplência, que mesmo já tenha caído no último mês e está caindo nesse também, foi impactado. No que tange ao indicador da presidência, eu acredito que o desenvolvimento médio vai ser impactado, por a gente não ter o número de eventos que a gente imaginaria, mas como ele é um indicador anual, também não tem resultados diretos dele. No que tange a projetos, a gente foi impactado por alguns projetos fechados de últimos meses, que as pessoas desistiram de fazer alguns projetos por causa da pandemia. E no que tange ao RH, o número de saídas do trainee, que eu saiba, eles bateu sim, mas teve uma saída de boa de trainees devido à internet e outros fatores que pode aumentar caso a gente continue um trainee online. Acho que as consequências internas, bom, começando pelo próprio RH mesmo, caso a gente tenha pessoas que saiam mais do programa trainee devido à internet e outros fatores relacionados à pandemia, a gente pode ter uma queda no número do corpo técnico. No que tange fechamento, chegada de clientes e fechamento de projetos, a gente pode ter um cenário de desalocação, o que é 30 negativo, segundos. que a gente não conseguiria atuar na vivência empresarial dos consultores e nem das células de suporte.
E, caso eleita como vice-presidente, eu atuaria tanto em chegada como projetos, tentando entender quais parcerias hoje, como, por exemplo, algumas parcerias de empresas de ferramenta de gestão, que a gente poderia fazer parcerias para trazer clientes para a gente, para poder aumentar esse número de chegada também, né? E de projetos fechados. Acredito que também atuando na inadimplência que já está caindo, entendendo por que está caindo hoje e trabalhando... Tempo finalizado. Terceira pergunta da diretoria. Responda. Tá bom. Acredito que na letra A, como houve desdobramento dos objetivos estratégicos para diferentes cargos da UCJ, eu acho que tanto ferramentas como o relatório de gestão, como a Bíblia do Planejamento Estratégico, são ferramentas que servem para destrinchar o que foi feito, o que foi construído para todas as pessoas de todos os cargos. Acredito também que momentos estratégicos, como o retiro de membros, são momentos de fazer esse desdobramento. E em cafés também com a presidência, onde se discute constantemente todos os indicadores da empresa e se faz um desdobramento do que está acontecendo com eles. Eu acredito que não, assim, todos os membros participam ativamente da execução da estratégia da empresa, porque todos os membros têm influenciam todos os indicadores, não todos os indicadores, mas todos os membros impactam algum indicador de alguma forma. Então, querendo ou não, eles impactam a execução da estratégia por impactarem diretamente no resultado da empresa como um todo. Agora, se a execução da estratégia for, de fato, a construção dela, eu acredito que não tem uma participação geral, porque acredito que isso fica a cargo da diretoria executiva. Como a gente pode garantir na prática de que a nova estratégia seja desdobrada para todos os membros? Beleza, ótimo. Eu acredito que a gente tendo uma redução de indicadores, a gente consiga ficar mais palpável o entendimento desses indicadores, tendo visto que, por exemplo, o RG demora muitas vezes, e às vezes os consultores muitas vezes perdem interesse no que está sendo discutido. Então, tendo menos indicadores, acredito que a gente também possa falar sobre eles mais vezes, passar eles durante RMs, deixar eles expostos, ser mais fácil de 30 segundos. Além disso, eu acredito que a gente também possa fazer uma apresentação explicando o PE e que a gente passe isso sempre quando os consultores entrarem, quando os novos trainees forem efetivados. Então, eles vão ter acabado de ter te dado as aulas de estratégia, que eu acredito que também melhorando as aulas de estratégia dadas no trainee impacta no melhor alinhamento da estratégia com o CJ. E quando eles entrassem, fossem efetivados, a gente tem um momento de explicar a estratégia, que nem a gente explica cada célula, explicar como foi feito o PE, quais são os objetivos, e destrinchar melhor para eles. Tempo finalizado. Do PE. Encerramos aqui, então, as perguntas do Conselho de Diretoria. Vou pedir para a galera levantar a mão em ordem dos cargos. Então, primeiro, Conselho de Diretoria. Maia, eu esqueci como levanta, mas eu quero. Desculpa. Tá bom, amiga. Participantes, aí você levanta a mão lá embaixo, no final. Isso. Obrigada. Isso. Espera aí que eu vou anotar aqui. Beleza. Maia, você que vai projetar a tela com o tempo também? Isso, vou projetar aqui. Tá bom, obrigada. Ana, tenta só aproximar um pouquinho o microfone. Você pode responder? Desculpa. Mas tava bom. Tipo, só um pouquinho mesmo. Aqui tá melhor? Assim tá melhor? Tá bom. Beleza, desculpa. Eu não consigo levantar a mão, porque eu sou co-host, mas eu coloquei um cafezinho. Tá bom, Letícia. Já anotei todo mundo aqui. Gerência, levanta a mão.
Agora, consultores. Gente, tá todo mundo vendo minha tela? Sim, Maia. Perfeito. Então, vamos começar. Lembrando que cada pessoa tem até 1 minuto para fazer a sua pergunta e o candidato tem 1 minuto e 30 segundos para responder essas perguntas. Letícia, você vai contar o tempo total para mim? Conto, sem parar na réplica, né? Isso. Não Tá. para só o candidato mesmo que a gente vai contar, tá? Não, isso aí é parando na réplica, então. Não, tipo assim, eu não vou parar, por exemplo, se a pessoa que estiver perguntando interromper o tempo de resposta. Mas eu vou. Você vai. Sim. Não. Você vai, isso mesmo. Tipo assim, então uma pergunta. Se alguém me fizer uma pergunta direta, tipo, em 10 segundos, e eu começar a responder, aí quando a pessoa quiser fazer uma segunda pergunta, vocês pausam e voltam tudo ou vai direto? Eu Vai pauso o direto. tempo de resposta, a Maia não. Então você Isso. tem, contando pergunta e resposta, 2 minutos. Entendeu? Entendi. É Só tipo que você só 35 conta o tempo que eu tô minutos. falando. Isso. Isso. Pra mim. São 35 minutos de Ana falando. Que a Letícia vai 30 contar. minutos, não? 30, 30? 30, desculpa. Dodô. Isso. E a Tá. Maia, as perguntas. Entendi, Isso. gente. Obrigada. De nada. Então, bora lá. Dodô. Ana, parabéns pela candidatura. Considerando, né, que você ponderou que a relação do conselho com a presidência tem sido algo muito positivo, né? E, inclusive, você não traz propostas nesse sentido por isso. Ao meu ver, eu acho que não dá para a gente avaliar a eficiência do conselho e da presidência somente pela relação entre as pessoas. Então, acho que um parâmetro interessante que a gente pode ter é a nossa eficiência quanto aos pilares da governança corporativa, já que o conselho vem para isso, né? Então, eu queria que você avaliasse a eficiência da presidência e do conselho, né, dessa articulação quanto ao pilar de transparência, ponderando a evolução nisso ou não. Pode pegar 2019-1, 2019-2 e agora nesse semestre. Tá bom. É a transparência de um com o outro ou a transparência de ambos com o resto da empresa? A transparência enquanto pilar, então seria no âmbito da empresa. Geral. Beleza. Tá, bom, Isadora, primeiramente, obrigada, né? Em segundo lugar, eu acredito que, tendo em vista esse pilar, em 2019.1, a gente houve alguns problemas quanto à transparência, tanto de medidas tomadas por parte da diretoria com o resto da empresa e com o conselho em si. No que tange ao semestre passado, então 2019.2, eu acredito que não soube de nenhum ponto que falhou nesse quesito, então acredito que foi positivo. No semestre atual, um ponto que eu acredito que tenha sido falho foi a postagem das atas das reuniões do conselho, que, se eu não me engano, até hoje a gente postou 2, e acredito que teve um atraso para se postá-las. Então, eu acho que isso tange ao pilar de transparência, justamente para uma transparência de o que foi discutido nessas reuniões, o que foi passado e o que foi apresentado. Só pegar o finalzinho, você acha que a presidência poderia ter agido de alguma forma ou foi um problema vindo por parte do conselho? Tá, eu acredito que vocês, no calendário tático, vocês já deixam marcadas as reuniões do conselho. Então, você já tem
teriam que ter combinado quando seriam as datas. Se for assim, eu acredito que tenha sido um erro do conselho. Se não tiver essas datas realmente previamente combinadas, eu acredito que a presidência poderia combinar um prazo, como eu sei que também foi um dos entregáveis de uma Tempo reunião de uma ata, finalizado. combinar prazo previamente. Tempo finalizado. Nós. Ana, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Gente, vocês estão me escutando? Tá bom aqui o áudio? Uhum. Tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Show. Beleza. A minha pergunta, na verdade, eu vou voltar na primeira pergunta do conselho, porque você respondeu de uma ótica que eu não necessariamente perguntei. Eu perguntei mais de uma ótica comercial. Como que tipo, a pandemia se transforma em uma oportunidade para uma empresa de consultoria júnior? Entendi. Tá. Pode começar a responder? Uhum. Tá, eu acho que se transforma numa oportunidade, tanto então do que eu falei, da gente entender hoje. Então, quais estão sendo os serviços mais buscados pelas empresas atualmente? Então, isso foi até uma análise que a gente já começou a fazer. Então, empresas estão saindo bem hoje na pandemia. Então, estão tendo uma boa venda. O que elas estão precisando hoje, que às vezes são uma coisa que a gente não faz. Então, às vezes, inovar num serviço que a gente faça ou divulgar mais esse serviço ativamente que a gente esteja prestando. Então, aumentar as oportunidades de a gente poder trabalhar com esses serviços que estão sendo necessários durante a pandemia. E acho que também é uma forma da gente, às vezes, reinventar alguma forma, como, por exemplo, prospecção ativa dentro da UCJ. Então, reinventar alguma coisa da gestão interna da UCJ que impacta na venda de projetos. Então, às vezes, entender, por exemplo, se apenas um gerente de negócio seria necessário, ou se a gente poderia começar a trabalhar com algum tipo de prospecção ativa dentro da empresa. Coisas nesse sentido. Tanto de venda de projeto e tanto de gestão interna. Entendi. Eu vou aproveitar esses 20 segundos restantes aí. Tipo assim, você acha que se a gente ficasse parado, não inovasse, não mudasse nada, como que a pandemia se configuraria como uma oportunidade para a gente? Tipo assim, vamos supor um cenário que a gente continuar na mesma coisa. Tá, eu acredito que a gente poderia trabalhar internamente, melhorando processos internos nossos, melhorando coisas da nossa gestão interna mesmo. Você fala assim, num cenário sem projetos, né? Acredito que seria buscando melhorar coisas internas, inovações, pesquisas. Tempo finalizado. Beleza. Obrigado, Ana. Nada, obrigada a você. Otávio. Está me escutando certinho? Tô, e você? Tá boa a forma Tá aqui? ótimo, tá ótimo. Beleza, Ana. Eu vou fazer uma pergunta bem simples e não é bem simples, mas enfim, a gente vai adentrando nela, não precisa se delongar muito nela, não, vamos conversando. Queria saber, na sua opinião, o que o CJ agrega de valor? Para o membro ou para o cliente? Para o cliente. Tá, para o cliente, eu acredito que ele agrega, pensando em problemas que ele tenha de gestão, a gente agrega melhorando a gestão interna dele e atingindo objetivos como, por exemplo, aumento de lucro, redução de prejuízos, melhoria na produtividade. Ok, e como é que a gente faz isso? Por meio da solução do problema dele e execução dos projetos. Ok, execução dos projetos, como você acha que a gente faz essa execução dos projetos? Bom, a gente planeja como eles vão ser feitos e segue o que foi planejado, trabalhando com o que foi previsto de como melhorar aquele problema, como entregar a solução. Bota fé. É que, tipo assim, pensando o cliente que vai contratar o CJ, eu vejo muito um viés que, tipo assim, e foi uma conversa que a gente teve esse semestre como diretoria, que ele vai trabalhar de duas formas com a gente. Ou a gente vai trabalhar para ele, então a gente vai ser a mão dele, ou a gente vai pensar por ele, então a gente vai ser a cabeça dele. E aí, pensando nesses dois vieses, eu tenho uma segunda pergunta. Eu queria saber de você qual que vai ser o maior problema do CJ no próximo semestre. Eu acho que é a venda de projetos e só pode ser um, né? Ok, não, perfeito. E então, como que a gente faria isso? Como que a gente garantiria a venda de projetos tendo em vista esses dois vieses que eu trouxe para você? Então, tanto clientes que não sabem executar quanto que eles precisam focar numa venda, às vezes, talvez ativa, realçando esses dois problemas, que a pessoa não tem tempo, a gente pode resolver para ela, ou que ela não tem conhecimento e a gente tem. Tempo finalizado. Ana, primeiramente, parabéns pela sua candidatura. Segundo, eu queria que você conversasse comigo um pouco sobre o indicador referente às iniciativas estratégicas. O que você acha desse indicador? Quais são os problemas que ele acarreta e o que a gente pode interpretar
com as mudanças das iniciativas estratégicas para agora, o que a gente vê de influência nesse indicador ou não? Como que ficou essa questão da mensuração dele e como que você acha que ele pode ser melhorado? Tá bom. Bom, eu acho que é um indicador extremamente estratégico. Acho que é importante a gente ter ele para a gente justamente mensurar o quanto que a gente está atingindo das iniciativas estratégicas. E eu acredito que, para mim, pelo menos na minha visão Mas de você análise, eu acha que, acho que tipo assim, tenha por ajudado por ele mensurar prazos, você acha que ele mensura o quanto que a gente alcança da iniciativa estratégica? Ah, entendi. Beleza, eu concordo com você. Eu acho que não é o prazo, ele realmente não vai. Ele não consegue mensurar 100% o impacto que a gente tem. Acho que tanto até, por exemplo, até atualmente, no meio do ano, a gente foi aliás, no meio do semestre, a gente foi mensurar, né? E tinha algumas iniciativas, como por exemplo o Box, que ficaram mais de lado, porque a gente precisava priorizar o programa trainee. Isso não significa que o Box não ia ser feito, não significa que não tinha uma mudança. Então, às vezes, essa métrica de prazo, ela não valida realmente o quanto que a gente vai conseguir entregar. Eu acho que é importante para o indicador e a mentalidade das iniciativas, o que foi tanto trazido no semestre passado de ter iniciativas da diretoria em geral, que foi mantida esse semestre com os pilares, acredito que seja muito positivo. É positivo também, acredito, o engajamento da empresa como um todo na operacionalização. Então, por exemplo, ter tido todo mundo da empresa, até participando da elaboração dos manuais, dos guias do programa trainee. Então, acredito que seja interessante essa participação na parte operacional de outras pessoas fora da diretoria. E eu também acredito que seja importante a gente pensar em uma forma de mensurar não só o prazo, mas também o impacto que a gente teve. Então, se tinha algum indicador que a gente queria, ou rodar uma pesquisa antes com os membros sobre um tema, e também ver e rodar depois para ver como que melhorou, como a gente até já fez em mensuração de projetos também para os clientes. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Camila? Tá me ouvindo, Ana? Tô ouvindo. Você tá ouvindo também? Sim. Ana, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a parte de metrificação. Primeiro, assim, sobre tanto o processo todo de metrificação até a gente conseguir uma mensuração. Eu queria uma posição um pouquinho mais crítica sobre problemas que a gente ainda enfrenta. E depois a gente parte para outro ponto. Tá, você quer uma análise geral ou mais histórica ou mais quiser. atual da É metrificação? problema de agora. Tá. Problema que a gente enfrenta hoje, que eu não vi na sua proposta. Tá bom. Eu acho que a metrificação, analisando historicamente, né, ela é uma ideia que está presente na UCJ há muito tempo, então desde 2012, mas ela só foi de fato consolidada e estruturada, a gente começar a botar em prática com o atual PE. Tá bom, e os problemas dela agora? Tá, acredito que os problemas da metrificação hoje é agora. Acredito que na coleta a gente ainda tem problemas e tanto na elaboração dos indicadores. Então, pegando mais no começo, acho que a gente ainda não sabe fazer os melhores indicadores para os projetos. Acho que ainda a gente não tem uma base histórica tão boa para a gente poder comparar e melhorar os indicadores que a gente faz. A gente está começando a ter resultados agora, até porque a gente também está começando a coletar o indicador de transformadores agora. Então, a gente está começando a ter exemplos de boas formas de metrificar agora. Então, acho que isso é um problema. Beleza, concordo. Antes da gente passar para o outro, então, por que isso não está na sua proposta? Porque esse é um problema que, se a gente não tiver um bom indicador, a gente não tem a gente não tem resultado. Então, é um problema muito grave. Concordo. Eu acredito que, às vezes não ficou tão transparente na minha proposta, que com o cargo de EC, a gente vai começar, de fato, a coletar os transformadores. E a gente vai ver se a gente está fazendo bem ou não os indicadores. Então, acho que primeiro a gente precisa resolver o problema de coleta, de conseguir coletar todos os projetos, de fato entender quais foram implementados e os que foram implementados, se a gente bateu o indicador ou não. Porque Ana, só coletando, a gente vai conseguir ter um histórico. Nesse semestre, a gente teve 80% de coletas de mensuração comparado a uma meta de 50%, só que sem um indicador, sem meta, a gente já sabe que é um indicador ruim. Adriele? Oi, Ana, tá me ouvindo? Tô te escutando, e você? Certinho. Ana, parabéns pela proposta, pela candidatura. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta relacionada ao PF, principalmente considerando que ele é uma das maiores interfaces que a gente tem entre a diretoria como um todo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como que é construído o nosso PF, se você tem ciência desse processo, e fosse bem crítica, pontuando os principais gargalos, na sua opinião, como a gente poderia atuar nisso. Tá bom. O PF ele é construído primeiramente depois que a gente pensa nas nossas metas dos indicadores. Então, até onde eu sei,
o RH pensa no indicador, elabora o indicador de retenção de membros. Com isso, a célula de projetos consegue ter noção de quantos consultores a gente precisaria alocar ao longo do semestre. E com isso, a gente elabora nossa meta de projetos fechados e todo o nosso funil de vendas. Com isso, com o número de projetos fechados que a gente espera ter para alocar todos os membros, com o preço da hora média que a gente vende e com o tempo médio dos projetos que a gente normalmente executa, a gente constrói a nossa receita. Então, a gente faz uma projeção de receita e quanto que a gente teria. E pensando também no número de parcelamentos para a gente poder pensar a cada mês quanto que a gente receberia. Com isso, com essa parte da receita construída, a parte dos gastos, cada célula elabora os gastos que ela tem. Eu acredito que é feita uma análise do semestre anterior, quais gastos foram executados, como que foi feito. E aí é ponderado quais vão ser projetados para o semestre que vem. Agora, a respeito sobre problemas, sobre isso, tá, eu acredito que a gente não definiu ainda qual até onde eu sei, a gente não definiu ainda qual é o problema com o PF, se é a gente que não sabe fazer, se a gente realmente, de fato, a gente não executa, se a gente não executa, o que a gente não está executando. Então, eu sei que, por exemplo, a gente tem problemas de falta de executar executar, que eu digo, gastar a nossa verba de capacitação. Então, realmente fazer investimento no membro, né? Então, como propor melhoria para plano de ação disso? Eu acho que a gente deveria tentar realmente entender todos os problemas na construção do PF, na execução dele, pegar cada um desses problemas e traçar plano de ação para cima deles, dos quais ainda não foram propostos nenhum plano de ação. Tá. Obrigado. Letícia? Oi, Ana, parabéns pela candidatura. Primeiro uma resposta rápida, objetiva e depois a mais longa. Por que você acha que hoje a gente tem um gap de conhecimento técnico dentro da empresa? Objetivamente. Tá, obrigada. Tá, eu acho que a gente tem um gap porque a gente realmente, muitas vezes, não busca conhecimento de fora, a gente só usa o conhecimento que a gente já tem dentro da empresa. Por que Tanto para a gente não usa projetos quanto para conhecimento de gestão fora? interna. Acredito que a gente também não tem incentivo para isso e que a gente não veja tanto valor, muitas vezes. Tá bom. Um dos maiores motivos para as pessoas não fazerem curso... Para continuar ou você vai perguntar mais sobre isso? Não, vou perguntar mais coisas. Um dos motivos para as pessoas não fazerem curso é um pouco de falta de tempo. Então, tem esse incentivo sim, ele veio 2 vezes na sua proposta e, de novo, de forma errada, porque a gente incentiva a busca conhecimento técnico sim. E eu queria saber como que esses grupos de pesquisa que o RH vai estipular e tal, com o orientador, com temas, ele vai resolver o gap de conhecimento técnico, dado que um dos problemas para a falta de conhecimento técnico é a falta de tempo das pessoas para fazerem. Então, por que elas não têm um tempo para fazer um curso, mas têm um tempo para fazer um grupo de pesquisa? Tá, bom, primeiramente, quando eu falei sobre falta de conhecimento técnico, Letícia, eu não quis dizer no que tange a cursos. Eu quis dizer, por exemplo, você tem um tema dentro do seu projeto que você quer pesquisar, e às vezes um curso sobre esse tema seria muito caro, e às vezes ao invés de a gente sentar e pensar numa nova metodologia para, por exemplo, fazer um cálculo de demanda, a gente só repete o que a gente nesse tipo de capacitação. Referente a tempo, eu acredito que a gente, tanto a questão, por exemplo, no semestre atual, a gente rodou as iniciativas de guia prático, então a gente conseguiu, mesmo com o tempo apertado. E além disso, no semestre que vem, a gente pode ter um possível cenário de desalocação. Então, que a gente não gastaria tanto tempo assim com o projeto, a gente poderia fazer os grupos de pesquisa. Thaís? Ana, parabéns pela candidatura. A minha pergunta não vai ser uma pergunta tão técnica, eu quero mais realmente sua opinião, uma opinião bem sincera. Assim, como que você acha que vai ser a UCJ para o próximo semestre, sendo que a gente provavelmente vai ter mais de 30 consultores para serem alocados e a gente está em plena pandemia e eu acho que agora que o corona está chegando para a UCJ. Então, assim, realmente, qual que vai ser a UCJ de 2020.2 e o que a vice-presidência poderia fazer? Tá, acredito que os 2 principais problemas que a gente vai enfrentar no semestre que vem é tanto um cenário que a gente já está vendo hoje, baixa chegada de clientes, então um esforço muito grande para vender projeto que talvez ocorreria numa desalocação dos membros, então eles não têm uma vivência empresarial, acho que principalmente por ter tantos consultores assim. E acredito que um outro problema também seria justamente conseguir garantir que todos os membros novos conseguissem imergir na cultura da empresa. Então, eles realmente entenderam o que significa ser parte da UCJ, contribuir para a cultura da empresa, ter interesse na empresa, ter de fato atitude de dono, ter interesse no MRM online, ter interesse em coisas que eles não vejam estratégicas. Para mim, esses são os 2 principais problemas que a gente vai ter. O no que eu vejo a presidência atuando Pode falar. E aí, Ana, eu não estou escutando, mas... Eu vejo a presidência atuando no que tange a venda de projetos... desculpa. Pode falar. Eu estava falando, mas pode falar. Não, o que eu queria falar também, quando a gente fala de uma proposta, a gente fala de muitas questões estratégicas. Peraí, você está escutando ou não? Porque eu falei já tudo. Estou escutando. A gente fala muito de uma Ela questão muito. Então, eu vou repetir a segunda pergunta.
E aí, Ana, o risco que a gente tem também, né, é assim, que a gente caia muito no operacional e deixa um pouco estratégico. Quando a gente fala de uma proposta, a gente está falando de muitas coisas estratégicas e tudo mais. Qual que é o risco que você acha da diretoria como um todo cair totalmente no operacional e deixar essa parte do estratégico de lado? É isso. Tá. Eu vejo que é um risco, talvez, a gente focar no operacional. A gente deixar de fazer iniciativas estratégicas, a gente deixar de focar numa reformulação do PE, que é extremamente importante para a empresa. Finalizado. Deixar de focar em batimentos de indicadores. João, você não levantou a mão mesmo, não, né? Não. Beleza. Pedro Nascimento. Ana, tá me escutando? Rapidinho. Vocês estão me escutando? Porque na Thaís atrasou muito meu áudio. Ela só escutou depois de muito tempo que eu falei. Vocês estão escutando? Tá ruim agora, Ana. Tá bem Tá ruim, falhando. Ana. Tá vendo? Atrasou pro Pedro também. Vamos, talvez. Vai falando e talvez melhore. Pode ter sido só uma onda ruim. Acho que a Ana vai sair e entrar de novo. É uma boa, Ana. Tô esperando que ela pedir para entrar. Ana, como é que tá agora? Oi, gente. Estão conseguindo escutar? Tô. Sim, melhor. Tá Parece que melhor? tá bem melhor agora. Show. Se travar de novo, vocês podem falar que eu tento sair e entrar de novo pra ver. Tá bom. Tá me escutando direito aí também, Ana? Tô. Tá. Pode ir? Pode. Show. Ana, um tópico que você traz na sua proposta é com relação à consolidação do modelo de negócio. E é um tema que já tem sido abordado pela diretoria atual e também tem sido discutido. E aí eu queria saber, eu tenho duas perguntas quanto a isso. A primeira é, qual a diferença entre aquilo que é abordado em um modelo de negócios e aquilo que é abordado em um planejamento estratégico? Eu queria que você respondesse isso mais breve, porque eu tenho outra pergunta. Tá bom. O que eu acredito que é trazido no planejamento estratégico é diretamente onde a empresa quer chegar, no que está de objetivos que ela quer ter, resultados que ela quer ter e como ela vai fazer isso. O modelo de negócio é mais referente ao que ela faz e o que ela é. Então, mais no que falta realmente o que a gente executa, os clientes que a gente tem, a forma que a gente aloca os nossos recursos. Você está conseguindo me escutar? Tô conseguindo. E aí, pensando nisso, eu queria saber qual você avalia que é o papel da presidência e do nosso planejamento estratégico no que tange ao modelo de negócio. Tá bom, eu acho que o modelo de fazendo uma relação do planejamento estratégico com o modelo de negócio, eu acredito que a gente tem que ter coisas ambos casando. Então, assim, se o modelo de negócio ele representa o que a gente está fazendo, os clientes que a gente tem, a forma que a gente aloca os nossos recursos, isso tem que estar de acordo com a nossa estratégia. Se a nossa estratégia está voltada para algum tipo de atender algum tipo específico de cliente ou de mercado, a gente tem um modelo de negócio que case com essa ideia. No que eu vejo a presidência, eu acredito que é garantir que justamente esses dois pontos vão estar alinhados. Então, que o que a gente esteja fazendo, entregando de fato para os nossos clientes que chegam até nós, a forma que a gente está alocando nossos recursos, esteja alinhada com a nossa estratégia e com o que foi planejado. Tá, e qual seria o objetivo do planejamento estratégico? Guiar o CJ no ponto até onde ela quer chegar. E definir para toda a empresa onde que a gente quer chegar. O que a gente vai fazer para isso. Tempo finalizado. Obrigada a você. Bernardo. Ana, parabéns pela candidatura. A minha pergunta vai sobre
vai sobre seus focos de atuação, mais especificamente sobre a inteligência de mercado. Eu queria entender um pouco mais, essa explicação um pouco mais, o que você quer passar nesse ponto, porque, pelo que eu entendi, ficaria por responsabilidade do gerente de marketing, certo? Tocar isso, e a presidência, ela, tipo, forneceria alguns contatos de bench, certo? Beleza. O que eu pensei foi, no começo, a presidência auxiliar, trazendo alguns benchmarking de como é feita a iniciativa estratégica em outras empresas. Então, tanto a empresa de mercado, tanto a empresa júnior, como que eles fazem a inteligência de mercado dentro deles. Justamente para a gente ter algumas sugestões e exemplos do que a gente pode aplicar na UCJ. Eu vejo a presidência atuando no começo, ajudando de como que a gente pode formar esse processo, como que a gente pode elaborar esse processo de fato internamente. Eu não sei se farei a cargo só do gerente de marketing, talvez o diretor de marketing também, acredito que seja de interesse dele. Mas a sua segunda pergunta é o que seria feito exatamente? Tipo assim, como que você vê isso acontecendo na prática? Como que seria a rotina do gerente de marketing fazendo isso? Beleza. Eu acho um pouco como solto, eu falei, não sei se assim. seria o gerente. Entendi. Bom, como eu falei, não sei se seria o gerente de marketing mesmo, mas o que eu vejo fazendo é o que foi começado a fazer nesse semestre, por exemplo, um mapeamento de quais são as características dos nossos clientes, idade, sexo, portfólio comprado, porte da empresa, e também um pouco daquilo que a gente já começou a fazer, Bernardo, de mapear os drivers de valor dos nossos clientes. Eu acredito que seria de uma forma mais profunda, sabe? Tentar fazer um estudo mais profundo para a gente entender melhor os nossos clientes. Então, isso eu acredito que ajudaria muito também a gente, como gerente de negócios, que não, muitas vezes não sabe direcionar o esforço, por não saber se aquele cliente vai ser tão propenso assim ou não. Eu acredito que tendo uma inteligência de mercado, entendendo melhor os clientes que a gente são mais estratégicos para o CJ, a gente poderia direcionar os nossos esforços, além de um conhecimento dos nossos concorrentes, para a gente poder atuar para vencer, talvez, neles, no que eles oferecem melhor para a gente, mudar coisas internas que atentem mais ao que o cliente quer. Tempo finalizado. Desculpa, é porque tá atrasado mesmo. Não tem problema não, acho que tá mesmo, eu que não percebi muito. Mas, vamos lá. Gabriel? Eu ou o outro? Você, o outro. O outro não tá aqui. Ah, sim. Foi mal, gente. Escolhi. Então, Ana, uma coisa que foi comentada é sobre como as metas do Movimento Empresa Júnior não podem não fazer sentido para o CJ. Então, eu estou aqui com as nossas metas do Portal Brasil Júnior, que são meta de faturamento, meta de projetos, porcentagem de membros que estão executando projetos, né, que não são na gestão, ações compartilhadas, participações em eventos, NPS e projetos que impactam ODS. Qual dessas metas, ou quais, você acha que podem dar um incentivo negativo para o CJ? E por quê? Porque, do meu ponto de vista, elas fazem sentido, talvez com algumas ressalvas. Quero saber as suas. Beleza. Eu acho que o principal ponto que a gente deveria tomar cuidado é referente ao faturamento. Porque eu acredito que mesmo sendo uma forma boa da gente mensurar o quanto de projetos que a gente está vendendo, então quanto de vivência empresarial que a gente está tendo, quanto de dinheiro que a gente tem para investir, se for um indicador que ele seja analisado sozinho, então as pessoas foquem só em bater faturamento, a gente pode começar a vender projetos só por vender, só para a gente atingir nossa meta, e não ser projetos desenvolvedores ou que nem solucionem o problema do cliente. Mas aí, a porcentagem de membros que executam e os projetos impactarem o ODS, o NPS não medem se o projeto foi bem executado, se ele é desenvolvedor, se ele é relevante? Para ser sincera, eu não acredito que isso meça o desenvolvimento do membro se ele ficou satisfeito com o projeto. Então, assim, às vezes o próprio cliente pode ter ficado com o projeto, ter tido satisfação com o projeto, então, por exemplo, dar um NPS para o motor, mas não ter tido um desenvolvimento positivo dos consultores. E eu acredito que, sendo muito sincera, eu não acredito que o impacto das ODS ele mensure tanto assim o desenvolvimento e a solução do projeto. Mais algum ponto? Eu tenho uma crítica também, se a gente não tem meta de faturamento, né? Porque a gente tem uma meta de faturamento implícita, né? Se pensar bem. Se você cruzar dois indicadores, né? A gente tem uma meta de faturamento. Sim, exatamente. Então... Com o PF, né? Então... Sim. Também. Mas é isso, Ana. Obrigado. Sendo muito sincera, Gabriel, eu acho que... desculpa. Foi mal. Não, é porque travou tudo aqui. Mas eu ia falar que faz sentido só se for um grupo de indicadores que... finalizado. Felipe. Oi, Ana, tá me escutando? Oi, Felipe, tô te escutando. E você? Tá muito atrasado? Não, tá de boa. Eu tenho duas perguntas, aí tipo, tento ser objetivo na primeira para dar certo de conseguir ficar na segunda. Primeiro,
eu queria voltar um pouco nessa iniciativa, nessa sua proposta de grupo de estudo. Tipo, o mais perto que eu vejo disso que já aconteceu na CJ foi no início do ano, durante as férias, Clube do Livro, Clube da Consultoria e o COE, né? Tipo, a mais próximo que a gente já teve de clube de estudo, grupo de estudo. E, tipo, nenhum deles teve um bom engajamento, sendo que, novamente, 2 deles foram nas férias. E aí, tipo, o que você acha que faria dar certo dessa vez, esse grupo de estudo que você está propondo? E, tipo, o que faria dar certo e qual tema que você proporia para esses grupos? Beleza, Felipe. Conversando com algumas pessoas de gestões passadas, até mesmo a diretora Patrícia de marketing de 2014, ela trabalhou com um comitê interno de marketing que, na visão dela e avaliação dela, deu muito certo, teve muito engajamento da empresa, que era um comitê próprio para o marketing. Mas, enfim, na história da UCJ a gente já teve diversos tipos de comitês, alguns deram certo, alguns deram errados, e eu acredito que o grupo de pesquisa não precisa ser só voltado como, por exemplo, o grupo do livro. Eu acho que um exemplo que deu certo, por exemplo, foram os guias práticos do programa Trainee. Aí, tocando nos 2 pontos que você falou sobre tema e sobre engajamento. Sobre tema, justamente por isso que eu acho que tem que ser feito um mapeamento com a RH e com a presidência auxiliando de quais são esses temas demandados hoje dentro da empresa. Porque, às vezes, pode ser alguma coisa interna da UCJ, como, por exemplo, foi o caso do guia, ou um conhecimento específico. Por exemplo, a elaboração do cálculo de demanda nos projetos de estudo de viabilidade econômica. Então, tem que ser uma pesquisa de um tema que realmente os membros vão ter interesse e vejam a necessidade e a importância de fazer isso, então, de fazer essa pesquisa. E não necessariamente não precisa ser um tema rígido, sabe? Isso que eu quis dizer. Pode ser uma iniciativa interna mesmo. E como eu vejo o engajamento com isso, justamente por ser um tema que a empresa vai mapear como necessário, a gente atrela isso ao melhor resultado dos projetos, maior estudo dos projetos, acho que a gente poderia melhorar o engajamento. Além de, como eu falei também, se tiver um cenário com baixa alocação. Então, beleza, obrigado. De nada. Bruno Savieto. Oi, Ana, tá me escutando? Oi, Bruno, tô. E você também? Sim, tranquilo. Primeiro, parabéns pela candidatura. E agora a pergunta. Obrigada. Então, a gente concorda que o desdobramento da estratégia é um ponto que toda empresa ela tem que ter muita atenção e você colocou isso na sua proposta. Mas assim, para mim, a estratégia empresarial é algo que deve ser passado pouco a pouco e de forma contínua, exatamente por ser densa. O que não é resolvido simplesmente por um template de apresentação do PE, igual você colocou. Eu queria entender qual que é a causa raiz que você encontrou para resolver esse problema com o template. E depois eu queria que você colocasse, se não der certo, qual que é o seu plano B e até plano C para quebrar a estratégia para os membros? Beleza, Bruno. Primeiramente, obrigada. É uma ótima pergunta. Eu acredito que o template realmente não seja a principal solução, mas eu acredito que seja uma forma de a gente dar um pontapé inicial para desenvolver um engajamento dos novos membros com a estratégia da empresa. Então, eu acredito que muitas vezes hoje a gente já tem ótimas ferramentas, como, por exemplo, RG, retiro de membros, café, mas que não tem um engajamento tão positivo da empresa, porque as pessoas também, às vezes, não se interessam tanto ou também não entendem tanto e não tem um estímulo inicial. Eu acho que tudo isso começa lá na cultura que a gente passa do programa Trainee, também todo o conhecimento que a gente passa de estratégia, no portfólio de estratégia, e quando a pessoa acaba de chegar na empresa, eu acho um momento justamente para explicar a estratégia, então explicar os nossos indicadores, explicar construído, antes da pessoa ir para um RG, antes da pessoa ir para um retiro de membros, isso facilitaria a compreensão da pessoa para ela se engajar mais com esses pontos. Caso não desse certo, eu trabalharia talvez fazer não sei, tentar entender se o material da Bíblia do Pé hoje ele é efetivo, se as pessoas têm interesse de ler ele, ou do programa Trainee, para dar um exemplo de como fazer. Não sei, eu tentaria entender com as pessoas hoje por que elas não gostam dos estímulos que a gente tenta passar. Porque às vezes é da mais alguma coisa? Não, ok. Obrigado, Ana. Bruno Coelho. Tá me escutando? Tô. Se você estiver falando alguma coisa. Obrigada a você. Tá, Ana. Queria te parabenizar primeiramente pela sua candidatura e pela sua proposta. A pergunta... Tá conseguindo me ouvir bem? Espera um pouco, o Bruno dela tá atrasado. Tá travando. O meu tá travando um pouco. Oi, Camila. O seu áudio tá um pouquinho atrasado. Vamos esperar um pouquinho para ver se melhora um pouco, caso não se entre de novo. Mas é que você não estava ouvindo nada que estavam falando.
Agora você conseguiu me Não. entender? Agora eu tô escutando claramente. Quer que eu saia e entre de novo? Ou. Não, Acho que pode. já Resolveu. conseguiu balançar, né? Acho que deu. Acho que agora tá melhor. Pode falar, Bruno. Então, deixa eu fazer minha pergunta, então, Ana. Beleza. Primeiramente, parabenizar pela candidatura e pela sua proposta. Aí a pergunta é o seguinte: esse ano, no primeiro semestre, a gente teve essa terceirização de parte do marketing, né? E no fim do ano vai ser um momento que a gente vai ter já um período que passou e a gente vai poder analisar como que foi essa parceria para tomar uma decisão se o que a gente deve fazer no próximo ano. Queria saber o que a UCJ pode esperar dessa parceria com a Colina e quais resultados que a gente tem que observar para a gente ver se deu certo ou não e se vale a pena mesmo continuar com ela. Beleza, Bruno. Eu acho que o ideal para avaliar se essa. Primeiramente, obrigado, né? Mas para a gente avaliar se a parceria com a Colina Tech foi efetiva, é entender de fato, então, quantos clientes que ela conseguiu trazer para a gente. Então, acredito que esse era o ideal de transformar o indicador do ROI/CAC numa mensuração deste tipo, de entender qual canal está trazendo quantos clientes e quantos clientes conformes. Eu acredito que a análise no final do ano que a gente deveria fazer é de quanto que a gente investiu na Colina, quantos clientes ela trouxe, quantos clientes conformes, dos clientes conformes, quanto que a gente fechou e quanto que a gente recebeu. Então, para a gente realmente ter uma noção de financeiramente quanto que valeu a pena também o relacionamento com a parceria com a Colina. Além de também de conversar com vocês do marketing para entender o quanto que foi positivo a parceria. Então, quanto que automatizou mais os processos, quanto que melhorou talvez o embalde da UCJ, entender pontos qualitativos também. Conseguiu escutar? Consegui sim, obrigado. Obrigada a você. Show. Esqueci de algum gerente? Acho que o silêncio é não. Então, consultores, né? Vamos começar Maia. com o Léo. Oi, Ana. Maia, posso perguntar primeiro para a Letícia quanto tempo que tá? Quanto tempo que falta Claro. total, por favor? Pode, Leti. Quanto tempo aí que a gente tem? 12 minutos e 59 segundos. Muito obrigada. Então, vamos. Leonardo? Bom, Ana, parabéns pela candidatura. Eu vou começar com uma definição sobre minoria. Minoria é uma recusa de consentimento. É uma voz de dissenso em busca de uma abertura contra-hegemônica no círculo fechado das determinações societárias. Você propõe o entendimento da situação atual quanto à inclusão, abre aspas, por meio da escuta de minorias presentes na empresa que se sintam à vontade de discutir sobre tal tema. E, além disso, você propõe um debate. Mas quais ações concretas, de cunho contra-hegemônico, você propõe visando promover equidade, não só inclusão? Tá bom, Léo. Eu acho que de proposta, primeiramente, obrigada. Falando de propostas mesmo, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer para a gente criar um plano de ação é escutar mesmo as pessoas para entender o que levaram a elas não se sentirem atraídas para o CJ. Com isso, de fato, acredito que a gente possa tomar mais ações em cima disso. Outro ponto também que eu sugeri foi uma pesquisa junto com outras entidades da faculdade para a gente poder entender isso melhor. Até lendo alguns documentos antigos, eu acredito que já foi feita uma pesquisa nesse nível assim, de entendimento de que os alunos da face vinham da UCJ. Eu acredito que ela possa ser repetida. Sim, mas isso não necessariamente nos ajuda com realmente promover equidade. E equidade eu falo no sentido de dar mais oportunidades para grupos minorizados. Beleza, eu concordo. Eu acredito que a gente entendendo melhor o que acontece, então, por exemplo, alguma pessoa falando, como às vezes já aconteceu, ter tido só avaliadores homens ao longo do processo seletivo, pode ter feito uma pessoa ter se sentido mais, com menos espaço de fala. Então, às vezes, a gente já teve mudanças disso desde 2019.1, trazendo pessoas mais representativas para... Acredito que a gente possa ter mais pessoas representando dentro desse grupo, então mais pessoas para, de fato, a gente poder dar mais espaço para essas pessoas falarem e transformar as oportunidades delas melhores. E acredito também, às vezes, trazendo os debates justamente com outras pessoas de fora, talvez para a gente aprender exatamente como outras medidas que a gente pode fazer, como outras empresas fizeram para dar mais voz a outras pessoas que a gente não faz hoje. Não necessariamente isso é suficiente já para promover uma inclusão de não sentido na UCJ. Próximo, Marcos. Ana, você está me escutando? Tô te escutando, e você?
Tô, sim. Primeiramente, parabéns pela sua candidatura e pela presença. A gente fazer duas perguntas voltadas para o núcleo social. A primeira é por que a última vez que batemos a meta do indicador de responsabilidade socioempresarial foi em 2018.2. E a segunda pergunta é que você fala que pretende aumentar o engajamento dos membros através de projetos do núcleo. Só que um dos grandes problemas que os coordenadores do núcleo têm é exatamente em fazer com que os membros se sintam engajados a participar dos projetos. Como resolver isso? Tá bom, beleza, Marcos. Obrigada, primeiramente, né? E aí, agora falando sobre por que o indicador bateu apenas 2018.2. Até onde eu estudei e conversei com antigos coordenadores, eu sei que em 2018.1 a gente teve um problema com a coordenadoria em geral mesmo, então de ações da coordenadoria. Não sei o quanto a vice-presidência foi responsável por a falta de batimento dos projetos. No que tange a 2019.1, eu sei também que tivemos problemas tanto com as parcerias e tanto como foi o cenário do semestre de 2019.2, em que a gente tinha todos os projetos mapeados para a gente bater a meta, mas por conta de problemas com as parcerias, esses projetos foram abandonados foram impedidos de serem realizados logo no final do ano, assim, sendo praticamente impossível traçar novos projetos. O que eu pretendo fazer de aumento de engajamento é tanto entender hoje, assim, quais são os projetos que a gente sempre faz, quais são as parcerias que a gente sempre tem, quais são os projetos que a gente sempre faz no núcleo, quais que fazem sentido. Então, por exemplo, o pessoal que dá aula de Excel, eles se sentem desenvolvidos, eles gostam, vale a pena manter? Se sim, vamos manter. E a análise de benchmark que eu falo é porque, por exemplo, outras empresas juniores têm um núcleo de RSE. Existem outras iniciativas sociais, por exemplo, que nem eu faço o Economia Sem Limites, que a gente poderia entender quais são os projetos que eles fazem, que a gente poderia trazer para o CJ. Então, sendo inovadores e entendendo se os membros se sentiriam motivados para executar esses projetos. Além disso, eu acredito que se a gente conseguisse casar esses novos projetos com temas que são demandados pela empresa para aprender mais, a gente também conseguiria levar mais engajamento da empresa com eles. Tempo finalizado. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Lucas? Oi, Ana, tudo bom? Tá lembrando de escutar? Oi, Lucas, tudo jóia? E você? Tá sim? Tá conseguindo me escutar também? Beleza. Primeiro eu queria parabenizar pela sua candidatura e depois eu queria fazer Obrigada. minha pergunta. Você fala como problema o período de transição e sugere para isso criação de manuais e maior processualização desses períodos. Eu queria entender se esse período de transição você dá um enfoque maior ou somente nos cargos operacionais da empresa, nos cargos gerenciais da empresa, ou se você vê isso também da passagem do trainee para o consultor. O manual do consultor também seria viável e você sente um desamparo na alocação do trainee no período de transição entre trainee e consultor. Beleza, Lucas. Primeiramente, sim, eu concordo com você. Eu sinto esse amparo desde que a gente vem do primeiro trainee para consultor. Para ser muito sincero, eu acho que até mesmo, às vezes, a transição que a gente menos consegue fazer mais efetiva. Acho que quando a gente é efetivado como consultor, às vezes a gente cai meio de paraquedas, assim, sem entender muito bem como que é a dinâmica. E eu proponho, sim, tanto para trainee para consultor para gerência, consultor para diretoria, diretoria para conselho, para todos os cargos. Eu acredito, os manuais que eu mencionei, eles já foram elaborados para a maioria dos cargos, mas eles não serão atualizados. O que eu proponho é a gente ter um momento desse período de transição para você atualizar esse manual. O que eu proponho de processualização é realmente elaborar quais são as etapas que a gente tem que fazer num processo de transição. Então, eu já fiz isso para manual eu já fiz isso para o cargo de gerência de negócios, e eu acredito que seja de interesse da diretoria como um todo e das células como um todo fazer isso para todos os cargos. Então, a maioria dos cargos já tem o guia, seria adicionar no manual do cargo como que tem que ser feito o processo de transição. Quais etapas têm que ser ensinadas, quais processos têm que ser ensinados, quais ferramentas têm que ser ensinadas. E ter Ana, só rapidinho aqui, só mais uma perguntinha. Normalmente existe uma ajuda dos cargos para fazer os manuais dos próprios cargos. Quem você acha que deveria ajudar no manual do consultor? Os consultores e outras pessoas que se voluntariarem, por exemplo, que ficaram um ano como consultor e vão uma diferença. Tempo finalizado. Ana. Acho que deu uma travada aí. Acho que você tá travada. Porque, querendo ou não, também todo mundo já foi consultor. Você conseguiu me escutar? Você fez não com a cabeça?
Ana, tá travando muito. A partir da segunda pergunta, depois da segunda pergunta, eu não escutei mais nada. Foi o processo. E agora também não tô escutando quase nada, tá tudo picotado. Ana, reinicia de novo na chamada. Ana, voltou? Oi, voltei. Estão conseguindo me escutar? Sim. Oh, beleza. Eu peço desculpas, Lucas. Eu posso te responder depois, se você quiser. Eu escutei que você não conseguiu escutar o resto da pergunta, né? Tranquilo, depois a gente conversa. Valeu. Beleza. Lete. 8 minutos e 35 segundos. Beleza. Vamos lá. Segunda rodada, então, de perguntas. Quem tem perguntas, primeiro conselho de diretoria, levanta a mão, por favor. Letícia tá com a xicrinha. Alguém mais do conselho de diretoria tem pergunta? Eu tô bugado, eu não tô conseguindo levantar a mão, mas eu quero levantar a mão. Você quer uma pergunta, então? Levantou a mão. Show. Beleza. Acho que foi todo mundo. Gerência. Mais alguém da gerência? Consultores. Ok. Mais algum consultor? Perfeito. Então, vamos voltar. Vander. Ana, calma, deixa eu fazer isso aqui. Eu vou retornar na pergunta que eu fiz no PPT e depois quando eu perguntei, só que aí eu vou, frasear de uma forma que vai ficar um pouco mais entendível. De um ponto de vista de, preço do projeto, como que esse momento consegue favorecer a gente? Por que que mesmo durante a pandemia a gente está conseguindo fechar projetos? Tá. Mesmo durante a pandemia, a gente está conseguindo fechar projetos, tanto porque vieram clientes para a gente que estão performando bem durante a pandemia, então são clientes que não estão falidos, então eles têm dinheiro para pagar os nossos projetos. Então a gente até conseguiu vender projetos acima da hora meta, mas por outro lado, a gente também teve clientes que procuraram a gente que o preço do projeto foi bem baixo e eles tiveram interesse de fechar, mas que também estão tendo um bom funcionamento durante a pandemia. Não, entendi. É porque a minha pergunta gira mais em torno de, assim, teoricamente, se o cliente está com um problema, ele vai precisar de uma consultoria. Se ele não vai ter dinheiro para comprar uma consultoria mais cara, ele compraria, a gente seria uma consultoria mais barata, entendeu? Você acha que isso faz sentido ou você acha que esse movimento não existe? Eu acho que faz sentido, mas depende de um cliente. Tipo, se o cliente fosse contratar uma Big Three, eu acho que é impossível ele cair
para contratar a gente na empresa júnior, porque querendo ou não, a distância é muito grande. Eu acho que a única coisa que poderia acontecer são empresas de médio porte, que normalmente contratam pequenas empresas de consultoria e estão com problema de caixa, e aí sim viriam para a empresa júnior, mas é porque eu acho que são clientes que hoje não são clientes da UCJ. Eu acho que são pessoas que teriam que se tornar clientes da empresa, que teriam que apoiar a ideia mesmo de uma empresa júnior. Mas acho que faz sentido, sim, concordo. Entendi, beleza. Obrigado. Nada, obrigada a você. Dora. Ana. Agora uma pergunta mais focada na sua proposta em si, que eu senti que nas suas análises você trouxe muito a definição de indicadores e o resultado dos mesmos sem efetivamente fazer uma análise. Então, eu queria que você fizesse uma análise da atuação da presidência, e você pode se pautar em fatos ou em resultados, neste semestre, e em como, pontuando as falhas e os êxitos nessa atuação, e em como que esses se relacionam com os seus focos de atuação que você propõe. Tá bom. Você falou sobre o semestre atual, né? Que a gente está inserido. Isso. Tá bom. Tá, ponderando os indicadores, então, vou tentar fazer uma separação, tanto de KPIs e de OPIs. Acredito que pensando em KPIs, a gente conseguiria ver uma atuação da presidência, tanto com orientação, então a presidência realmente teve uma busca uma busca de mais centros CJs para aumentar a planilha de orientação, e tanto no começo do ano a gente teve um momento de necessidade de orientação com os nossos parceiros, e a presidência fez uma intervenção para ajudar a gente, e foi um indicador que a gente obteve êxito no começo do semestre. Pretendo dar continuidade dele pensando em realmente manter a cultura de orientação, e também trazendo mais professores, como eu já propus, para a orientação. Pensando em outros indicadores agora, acho que acredito que no tanto ao RH, que obteve vários indicadores positivos, que bateu todos os indicadores, né, no primeiro trimestre. Acredito que um relacionamento sempre próximo, que sempre existiu da presidência desde o semestre passado com a RH, com coisas mais pequenas, que eu digo assim, análises de clima, planos de ação que às vezes que são mais no background, assim, tem auxiliado no atingimento desses indicadores. Acredito também, pensando tempo finalizado. No financeiro, acredito que... Otávio. Boa. Ana, eu vou tentar encaixar duas perguntas em uma, mas não sei se vai dar tempo, não. Vamos vendo como é que rola. Eu vou voltar na primeira... Tá, eu vou voltar na minha primeira primeiro, que é... Tá, tendo em vista que a gente executa o projeto para o nosso cliente, ou seja, ou a gente vai ser a mão, a gente vai ser a cabeça, você deu que é o melhor jeito de a gente garantir e resolver o nosso problema no próximo semestre, vai ser chegada por meio de uma prospecção ativa. Eu quero problematizar com você. Você acha que uma ação, né, um processo que a gente tem pouco conhecimento, que a gente tem pouco costume de realizar, que a gente não tem uma cultura por trás, é realmente a melhor maneira de a gente alcançar clientes no segundo semestre? Tá, primeiramente, queria pedir desculpas por ter traduzido isso, que eu quis dizer, não acredito que a principal ação que a gente deva tomar seja na prospecção ativa, eu acredito que é uma das potenciais que a gente possa vir a fazer, e que caso a gente fosse fazer, seria utilizar a ideia de conhecimento e de fazer uma coisa que uma pessoa não tem tempo, como o discurso, mas eu acredito que uma atuação que a gente tenha maior, inclusive da presidência, seria buscar parcerias, por exemplo, como a gente já até teve uma contabilidade no começo do ano, a gente poderia indicar, e a contabilidade indicar a gente também, então buscar parcerias que façam sentido e que trariam clientes para a gente. Então, eu acredito que essa possa ser uma ação muito mais eficaz que a gente possa vir a ter. Tá, eu acho que o grande foco que a empresa vai ter que ter para o segundo semestre vai ser muito em retenção e em indicações no geral. Mas aí eu quero partir para a segunda pergunta, que é entrando um pouquinho no que o Bruno perguntou, que é sobre desdobramento estratégico. Desdobramento estratégico, por metodologia pelo Vicente Falcone, é desdobramento de metas. Então, você tem uma meta e essa meta vai ser desdobrada até chegar no corpo operacional. Então, eu vou ter uma meta para o meu consultor, bater a meta dele e assim vai subindo até a gente alcançar o nosso objetivo estratégico. Hoje, as nossas metas são desdobradas? Tá, eu acredito que não todas as metas, nem todas as metas são desdobradas. E como que a gente podia fazer isso? Então,
Tá. Eu não sei se todos os nossos indicadores a gente conseguiria quebrar para todos os níveis da empresa, porque eu não sei, porque eu acredito que, de fato, não são todos os indicadores, nem todos os âmbitos da UCJ que todo mundo consegue ter Temos impacto. Mas eu finalizado. acredito sim que a gente possa melhorar isso. Ana, não, peraí, só um minutinho. Letícia, quanto tempo que a gente tem? 4 minutos e 53 segundos. Perfeito. Então, voltando. Ana, hoje em dia, né, a gente conta com uma estrutura da UCJ muito bem consolidada durante anos, e a gente teve algumas mudanças pontuais aí, da nossa estrutura de organograma que eu falo. Esse semestre, a gente teve uma grande mudança, né, que foi a implementação, trazer um novo cargo de GSC e um novo cargo de gerente de marketing. Eu queria que você apontasse alguns riscos ou impactos talvez negativos que a gente não esteja prevendo para o próximo semestre com a criação desses dois cargos. E como que a gente poderia nos prevenir, né, para mitigar com que esses riscos mitigar esses riscos no futuro, no caso. Tá bom. Eu acho que a gente teria dois principais riscos com a criação desses dois novos cargos. O primeiro deles seria em relação ao que, de fato, as gerências irão fazer. Então, a gente já mapeou, já tem um documento mapeado qual seriam as funções de cada um deles, mas acredito que um dos riscos é que quando seja colocado em prática, de fato não saia como esperado. Então, talvez a gente tenha membros que acabam não tendo um escopo tão grande de atuação, acabam, então, não tendo tanta atuação que a gente imaginaria que eles teriam. Então, aí isso também pode gerar um segundo problema que eu vejo como um risco, que é, às vezes, a desmotivação das pessoas com o cargo. Então, às vezes, elas estarem no cargo e elas imaginaram que seria uma coisa, mas quando, de fato, a gente colocar em prática, ele não ser executado daquela forma que a gente esperava. Então, a gente não ter pessoas candidatando para o cargo nos próximos semestres. Então, eu vejo tanto essa questão de não ter, de fato, um escopo amplo de atuação e tanto de engajamento dos membros com os próprios cargos. E o que eu veria para a gente poder prevenir isso, tanto acho que já foi feito, que foi um mapeamento de quais seriam as funções dos cargos, e tanto acredito que vai ser realmente uma análise qualitativa no semestre que vem, de conversar com essas pessoas, entender o que elas estão vendo do cargo, e tanto uma análise quantitativa dos resultados que elas estão trazendo. Então, os indicadores que elas impactam, como que eles estão sendo atingidos. Ana, a gente vai ter algum impacto financeiro com a criação desses dois cargos? Eu acho que a gente pode ter impacto financeiro que a gente teria, seria no que tange a reformular. Thaís? Ana, eu quero voltar um pouco à pergunta da Isadora em relação mais à análise dos cargos, assim. Eu queria fazer uma pergunta bem básica, se você acha que a presidência hoje é um cargo estratégico dentro da UCJ. Isso eu falo em desdobramento de metas, acompanhamento disso, e se sim ou se não, como que a gente poderia melhorar, ou se for bom, o que a gente pode continuar. Tá bom. Eu acredito que é um cargo estratégico, mas faz muitas coisas operacionais. Então, nem sempre faz tantas coisas que sejam da estratégia mesmo. Então, acho que muitas vezes, quando a presidência se posta a fazer, auxiliar alguns problemas internos de cada diretoria, de cada célula, e esteja realmente, mesmo que seja colocando a mão na massa de muitas coisas, acabam sendo também trabalhos operacionais. Acredito que o que a gente possa melhorar com isso seja justamente entendendo hoje o que a célula, quais células e o que elas estão precisando de melhora e que a presidência possa auxiliar. Então, qual automação dentro da célula a gente pode melhorar, qual processo está faltando. E para batimento de indicador, Ana, o que a presidência poderia fazer para ajudar? Mais autogerenciáveis, então realmente tentar. Tá, eu acredito que, por exemplo, falando de batimento de indicadores de projeto fechado, chegada de marketing, trazendo projetos com parcerias, entendendo exatamente o que a presidência pode fazer para atuar nos indicadores. Então, se a presidência ficar responsável, por exemplo, pelos stakeholders, ela entender como cada stakeholder pode ajudar no batimento dos indicadores de cada célula, poderia ser uma atuação que ela tivesse. Então, entender, assim, por exemplo, quais os indicadores que não estão batendo e como que a atuação direta dela, então, às vezes, com o stakeholder ou com o conselho ou
no gerenciamento da estratégia mesmo, então seja tirar um indicador, adicionar um indicador, como que ela poderia mensurar isso mais, ajudar mais, ter um maior impacto. Que muitas vezes eu acredito que não seja mensurado o trabalho que ela faz. Hubert, Leti, quanto tempo a gente falta? 2h19. Ana, parabéns pela sabatina e pela proposta. Vou fazer uma pergunta longa e aí no final você responde. Eu fiz uma análise de como você formulou a sua proposta e eu percebi que você adotou uma estratégia de conseguir analisar todos os pontos da proposta, tipo, todos os pontos que são relevantes para a presidência, e por causa disso você trouxe 15 pontos de atuação, mas eles não foram muito priorizados, assim. Alguns dos pontos já estavam sendo executados, alguns foram simplistas, no que você comenta que vai analisar o problema e sentar com a diretoria responsável para resolver ele, mas não trouxe muita análise crítica, não conseguiu chegar até a causa da raiz do problema para conseguir resolver ele. Por causa disso, eu senti uma falta de priorização dos problemas, também dos focos de atuação, e senti faltar um pouco pontos de atuação relacionados ao Covid. Então, pergunto agora no final, qual que é o principal problema que você quer combater na sua proposta? Qual foi o plano de ação que você trouxe para ele? E se você vê que a sua postura como presidente seria uma postura proativa ou reativa? Tá, eu acredito que pensando logo no semestre que vem, os 2 principais pontos teriam que ser a reformulação do planejamento estratégico, então, o que tange a estratégia mesmo, e ao que tange a questões do Covid, tanto de venda de projetos e tanto de engajamento dos membros. Acredito que esses seriam os 2 pontos que eu priorizaria. De planos de ação que eu proponho para cada um, você quer que eu fale sobre cada um deles, é isso? Sim, brevemente, né? Você tem 1 minuto. Tá bom. No que tange ao Covid, eu acho que seria acho que seria reativa, porque a gente já está vivendo com isso. Então, o que a gente poderia fazer, o que a presidência em si poderia fazer enquanto tivesse outras iniciativas, como, por exemplo, a prospecção ativa ou um processo de retenção, seria, de fato, buscar parcerias que possam trazer clientes para a gente. Então, seja uma coisa que a presidência pode fazer, de fato. Atuação direta. De engajamento, acredito que realmente, tanto quando a gente fala de presidência, pensando em cultura, em coisas que ela faz no dia a dia, isso já é uma questão de engajamento, eu acredito. E também de alinhamento estratégico, de garantir que as pessoas estejam acompanhando o que seja feito mesmo qualitativamente, eu vejo. E no que tange a reformulação do planejamento estratégico, todos os pontos que eu trouxe seriam mais de resolver os problemas que a gente já tem hoje, então de número de indicadores, de desdobramento estratégico, de garantir que as gestões seguintes entendam o que foi feito ao longo do ano. E acredito que seria mesmo de análise junto às demais diretorias, quais indicadores devem ser internos, quais indicadores devem fazer para a empresa como um todo. Tá. E proativa ou reativa? Eu acredito que eles, no que está no planejamento estratégico, é reativo, Tempo finalizado. proativo, Covid, reativo. Letícia? Quanto tempo a pergunta é minha? Os 2. Tá. 56 segundos. Ana, tem pouco tempo, né? Então minha pergunta é bem opinativa, mas para saber a sua opinião, que eu notei um pouco a sua postura tanto em proposta quanto respondendo algumas perguntas, como de que no semestre que vem a gente já vai ter um cenário de desalocação. E ao meu ver não é isso, acho que a gente vai ter um número grande de consultores, a gente tem problemas atuais na chegada, mas não quer dizer que teremos desalocação. Acho que tem estratégias que podem ser tomadas para prevenir essa desalocação, já que a gente já sabe desses problemas no futuro. Então eu queria saber por que você acha que vai ser um cenário já sabido de desalocação, até porque você propõe algumas coisas, por exemplo, os grupos de pesquisa pensando que a galera não vai ter projeto e vai ter tempo para fazer isso, como você disse. Tá, gostaria de dizer que minha intenção não foi afirmar que vai ser esse cenário, é só pensando que eu acredito que esse seja um cenário muito possível, tendo em vista que a gente já está com uma baixa de chegada de clientes e possa piorar ainda mais vindo agora, então eu acredito que a gente tem que ter isso em mente. E eu acredito que pensando para a gente poder melhorar, para a gente evitar que isso aconteça, então seria talvez, tanto na questão de número de pessoas, talvez seja repensar se a gente possa ter projetos com mais consultores, mesmo que não tenham sido planejados, para garantir uma vivência empresarial, ou talvez entender quais projetos que já foram vendidos, mas estão para começar ainda, como a gente pode alocar eles, entender também como a gente pode utilizar das retenções dos projetos e de indicação de projetos para a gente ter mais projetos para os consultores poderem executar. Porque, de fato, tendo um número alto de consultores, a gente vai precisar de um número alto de projetos para eles poderem executar. Então, hoje a gente reformula no que tange a número de pessoas fazendo os projetos ou realmente trazendo mais projetos para eles executarem, para a gente impedir a deslocação. Beleza.
Então, tempo finalizado. Encerramos aqui a sabatina da Ana. Parabéns. Palmas. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí 5 minutos de intervalo, tá? Então, 3h56, todo mundo volta, por favor, para a gente começar com a sabatina do Gabriel, beleza?